Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia. para as pessoas que vão se ligando. Muito bem-vindas. Estamos aqui com a Grazi, eu sou o Juan. Eu estou aqui na Colômbia, então o meu português está meio chegando, né? Mas a gente vai dar um jeito aqui. Só para falar para as pessoas que vão chegando que o chat está fechado, mas tem um quadrinho de Q&A que vocês podem enviar mensagens aí para Uhum. perguntas e outras coisas que a gente vai estar falando. Essa sessão vai ser gravada, então para vocês poder voltar para essa gravação. É, eu estou aqui com a Grazi. Então, Grazi, oi, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Grazi, eu estou aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, e vou estar com vocês também nessa conversa para a gente se preparar para a Semana Global de Oração, mas também para você que quer entender um pouco melhor o que é o 24/7, 24/7 para a gente, né? Como que funciona. Então, seja bem-vindo, acho que vai ser um tempo bem legal. E o português do Juan é bom, dá para a gente entender. Sim, obrigado. Eu estou tentando. Eu morei faz um tempo no Brasil, então, mas faz um tempo bem atrás. Uhum. É bom uma mistura entre espanhol e português, mas a gente vai falar. Então, eu sou o Juan. A gente vai falar de como se preparar para a Semana Global de Oração nesse ano 2026. É, e o que nós falaremos hoje é sobre o que é a Semana Global, qual é o coração de 24/7 Prayer. Também vamos falar do aplicativo do Lectio 365 e como participar e se inscrever na Semana Global. Então, como eu falava, eu estou aqui na Colômbia, mas eu também trabalho, tipo, olhando desde 24/7 para a América Latina. Então, isso inclui também o mundo de fala de espanhol, mas também inclui o Brasil. E a gente tem muita vontade de fazer coisas no Brasil e também ter mais igrejas, comunidades e pessoas se envolvendo no Brasil. Então, também por isso é que eu estou aqui com a Grazi, que ela faz parte da equipe do Lectio 365 em português brasileiro, e também a gente está começando, tipo, explorar, não explorar, mas olhar para como é que Expandir, como que a expandir gente como que a gente pode trazer esse coração do 24/7 para o Brasil. é, obrigado, Grazi. Então, a gente vai assistir um vídeo. So Steve, we can watch the video and then we carry on. Então a gente vai assistir um vídeo e continua. Você ouve as vozes? No começo eram sussurros, pronunciados pelos primeiros seguidores, mulheres e homens de pouca importância. Ainda assim, aquele sussurro carregava um poder imenso. De pessoa em pessoa, cidade em cidade, o sussurro carregava um nome. Pessoas de toda a tribo e língua foram convidadas a somar suas vozes, atraídas para se unir sob um único nome, confiando na autoridade que esse nome traz para clamar por justiça e misericórdia e paz, declarando que grandes coisas seriam feitas nesse nome. Agora, mais vozes do que nunca proclamam esse nome. O eco das eras ainda ressoando, porque é verdade que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda boca adorará, todo poder cairá. E o sussurro se tornará um clamor. No céu e em todas as nações, em reuniões e salas de oração,
nas ruas, em nossas casas, enquanto toda a tribo, língua e nação se unem no nome de Jesus. Então, é essa Semana Global de Oração que a gente está muito feliz de fazer, porque é tipo juntar muitas pessoas ao redor do mundo para realmente orar ao nome de Jesus e tipo falar de Jesus a outras pessoas, mas é, é muito legal conseguir falar disso aqui. Então, a Semana Global de Oração 24/7. A gente tem o site também para ver mais informações, mas a gente vai explicar um pouquinho do que é a Semana Global. Então, o lema para esse ano 2026 é, como falava o vídeo, ao nome de Jesus. E a passagem que a gente está falando é Filipenses 2, 9 ao 11, que é uma passagem muito conhecida no nosso meio. E ele fala porque é que Deus exaltou a mais alta posição a Jesus, é, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, né? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, e essa ideia de toda língua confessando que Jesus é o Senhor, é tipo a visão que a gente tem para esse ano na Semana Global. A Semana Global esse ano é o segundo ano que a gente está fazendo. O ano passado foi o primeiro ano, e foi muito interessante também ver como foi que as pessoas se ativaram e fizeram diferentes coisas, né? Então, por que uma Semana Global? E aí a gente está pensando que é um convite urgente para ativarmos nossas comunidades em oração, missão e justiça social, que são tipo as palavras-clave para 24/7 Prayer. E é para um momento como este, tipo, a gente pensa naquela passagem em Esther, no livro de Esther, que se fala de ser relevante, né, para o contexto de cada pessoa, tipo, desde a posição que cada pessoa tem no seu lugar, que é importante para fazer uma influência no mundo ao redor de nós. É, também um convite para reservar intencionalmente um tempo durante uma semana. Então, a gente às vezes vê que nas nossas igrejas ou nas nossas comunidades pode ser só algumas pessoas se ligam com oração, ou tem algumas pessoas que têm aquele coração para oração, mas é, o que a gente vê é que realmente se reservar um tempo intencional para orar é muito importante para a comunidade também, para ativar a comunidade, para talvez ligar pessoas que não estejam tão conectadas quanto outras na comunidade, mas tipo para ativar eh, as nossas comunidades em oração. Também um chamado à unidade, sem importar qual denominação sua igreja seja ou esteja envolvida, talvez um chamado para realmente estar juntos, né, na nossa fé, eh, nas nossas crenças ao nome de Jesus também. E na primeira Semana Global que a gente fez o ano passado, foram 14 países aqui na América Latina que se ativaram. Tipo, foi muito importante para nós, porque também não tinha muito trabalho do 24/7 Prayer na América Latina, só agora esse ano que está começando. E foi muito legal ver pessoas que estavam interessadas em, tipo, ativar as comunidades deles em diferentes países, incluindo o Brasil. No ano passado, no Brasil, a gente teve 9 grupos de oração que se ativaram.
E foi muito legal porque, como eu falo, não tinha muitas pessoas envolvidas ou interessadas ainda. É, então é esse, o mapa também é muito interessante de ver, os países que você vê de cor, são países que já têm, tipo, grupos de oração ativos, e a gente gostaria de ver esse mapa muito cheio de cor, é, em lugares onde ainda não tem alguns grupos de oração. Então, eu queria também perguntar aqui a Grazi, por esse lema também que a gente tem no 24/7 Prayer, que é a visão é Jesus. Tipo, o 24/7 Prayer é um movimento que existe para revitalizar a igreja e transformar a cultura por meio de comunidades dedicadas à oração, à missão e à justiça social. Mas a visão de Jesus é um poema que é muito lindo. E eu queria te perguntar, Grazi, como foi que você achou aquele poema e o que significou para você? Se você pode nos falar do que o poema fala, sim, o que significou para você e como você achou ele? Sim, foi até interessante, assim, porque eu e o Juan, a gente se conheceu mês passado. A gente teve aí a oportunidade de se encontrar aqui no Brasil por conta do Lectio 365, a gente vai falar ainda um pouquinho dele, mas em uma das nossas conversas, eu trocando ideia mesmo, assim, eu atualmente tenho 31 anos, mas os últimos 10 anos da minha vida eu estou envolvida com o movimento de oração. Então, na minha antiga igreja, que eu estou em São Paulo, mas sou natural de Manaus, tem isso também. Então, eu comecei a me envolver com o movimento de oração. E aí eu já conhecia o 24/7, e aí eu lembro que há 5 anos atrás, acho que foi isso, 5 anos atrás, eu estava estudando especificamente sobre plantação de igreja e como entrar em lugares, né? E tudo inicia por oração. Então, até se a gente for estudar a história da igreja, os avivamentos que aconteceram, o envio missionário começa a acontecer depois de longos anos de oração, né? Que a gente tem aí na história dos morávios. E aí foi muito legal porque há 5 anos atrás eu estava estudando sobre isso, especificamente a história da igreja, essa espiritualidade, e aí eu tive acesso ao poema do Peter, né? Do Pete, Pete Greig, e o nome desse poema é A Visão é Jesus. Só que esse poema só tinha em inglês. E aí eu peguei e traduzi ele, né? Então eu traduzi ele ali e eu tenho ele até hoje, mas basicamente é um poema em que ele traz o quão importante é nós termos os nossos olhos em Jesus, né? Aquilo que Paulo vai falar sobre nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. E ele vai falando assim que a visão é Jesus obsessivamente, então ele vai trazendo assim um aspecto de como que Jesus vai se revelando em cada geração e Jesus convida pessoas, né? Convida seus amigos, convida sua igreja para estar no lugar de oração, porque é nesse lugar de oração que a gente cresce em intimidade, a gente cresce em relacionamento e nós vamos ter a visão de Jesus. Então, assim, às vezes a gente está aqui e a gente vai olhar para as circunstâncias desse tempo, então a gente vai olhar para o que está faltando, né? Então a gente vai olhar e vai ver fome, vai ver corrupção, vai ver imoralidade, depravação, mas quando nós olhamos para Cristo, nós começamos a ver e entender o que ele está fazendo no meio de todo esse caos. E aí, para mim, essa é a beleza da oração, assim, porque quando nós começamos a orar no nome de Jesus, com a visão de Jesus, nós entendemos que
não somos nós que vamos mudar tudo, mas Cristo em nós, né, tendo essa visão, entendendo o que ele está fazendo, a gente consegue cooperar com aquilo que Jesus já está fazendo, porque Jesus já nunca parou de trabalhar. Ele ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Então, todos nós somos frutos da oração de Jesus, né? Eu gosto de pensar nisso, que nós somos atraídos porque Jesus estava orando por nós e ele continua orando para que muitos outros irmãos também o conheçam. Então, eu acredito que quando a gente se une à oração de Jesus, nós cooperamos para fazer com que ele se torne mais conhecido por outras pessoas, por outras nações, como a gente viu no vídeo, né? Toda tribo, toda nação, toda língua. Então, a gente está falando de muitos povos, são muitos. Nós somos um mundo muito rico, né? Deus é um Deus muito criativo e tem muitos dialetos, muitos povos, e que a gente pode cooperar com ele nisso. Então, para mim, ter tido acesso a esse poema, e todas as vezes assim que eu volto e leio ele, às vezes tem momentos em que eu estou dando aula ou conversando com alguém e eu lembro desse poema, porque aí eu até compartilho ele, porque eu sinto que ele é um poema que nos leva de volta para esse lugar, sabe? Onde o nosso coração deve estar, de intimidade, de que Jesus é muito real e está nos chamando, ele está nos chamando para orar com ele. Então, esse poema, eu vou usar essa palavra, ele calibra o meu coração para me manter nesse lugar de oração, para ver e sonhar mesmo, porque eu acredito que esse é o maior sonho de Jesus, assim, ver a sua noiva pronta, orando, toda limpa, sem maldade, para que haja, né, esse grande casamento aí. Então, eu acredito que quando a gente se une em oração com ele, a gente ajuda essa noiva a ficar pronta para o noivo. Então, eu acho que é, assim, maravilhoso. E, ai, é isso. Acho que para mim é esse uma essência, assim, do movimento, né? E vai trazendo unidade, vai trazendo várias coisas, assim, mas esse poema, para mim, ele mexe muito, né? Tem até uma frase dele, uma das estrofes que ele fala assim, né? Que as pessoas que entram nesse lugar e elas veem Jesus, elas sabem viver com muito, mas também sabem viver com pouco. Aí ele usa um paralelo meio que assim, elas podem comer o caviar no almoço de segunda-feira, mas elas podem passar fome na terça-feira, porque são pessoas que não são movidas pelo que têm, mas, assim, por quem são em Jesus, né? Então, meio que aquilo que Paulo fala, né? Você está contente no muito e no pouco, você permaneça fiel nisso. Então, eu acredito mesmo, assim, que é algo que só a oração, esse relacionamento com Jesus vai nos moldando, vai nos transformando nessas pessoas. Então, esse poema é muito, muito lindo, assim, muito real. Obrigado, Grazi. Se você não conhece o poema que nós estamos falando, você pode achar no site do 24/7 Prayer, que ele está em inglês ou em espanhol, mas a gente pode também te enviar em português. Mas é um poema que o Pete Greig, que é o fundador do 24/7 Prayer, ele escreveu para tipo inspirar muitas pessoas a se mobilizarem em oração, né? A gente realmente acredita que a oração não é tipo somente para estar calmo ou tipo fechado no seu lugar, mas também para ativar, né? Para
para reagir a situações do mundo que a gente vê que pode ter, tipo, que o nome de Jesus pode ter poder também aí, né? Então, é, é, é um poema muito, muito, tipo, que faz muita inspiração para pessoas. É, então, também, o que a gente também pratica muito no 24/7 Prayer é tipo os ritmos de oração e também o que a gente vê que tem ajudado muitas pessoas tem sido como nós falávamos no começo, tipo separar o tempo intencionalmente para orar. Tipo, nós sabemos que podemos orar em qualquer momento, né? Tipo, é, a gente vai caminhando na rua, ou no parque, ou em casa, ou no trabalho, e qualquer momento pode ser um momento de oração, de falar com Deus, mas também temos visto o resultado de falar é, tipo, de fazer o tempo intencional de orar. Então, tem sido muito, muito de muita utilidade ter o aplicativo do Leitio 365, que um aplicativo de devocionais diários que é isso mesmo, fazer uma pausa na presença de Deus para reservar um tempo para orar de manhã, ao meio-dia e de noite. E também, tipo, durante a Semana Global de Oração, a gente vai ter um conteúdo especial refletindo nesse lema de 2023, ao nome de Jesus. Então, eu queria te perguntar também, Dazi, como tem sido, tipo, ter o Lectio 365 em português, que é novo nesse ano. O Lectio, ele começou com a pandemia em inglês, depois a gente teve o Lectio em espanhol, desde finais de 2022, se eu não lembro mal, e a gente esse ano tem em português. Então me fala também um pouquinho, Grazi, do que tem sido tipo praticar como Lectio 365 e assim o que tem significado para as pessoas no Brasil. Sim, o aplicativo do Lectio tem sido assim maravilhoso, porque para algumas pessoas que têm dificuldade de manter essa constância, eu acho que assim, no geral, a gente tem vivido isso hoje, devido a tantas informações, a gente trabalha com tela, né? Acho que são pouquíssimas pessoas que não trabalham com tela hoje. E aí poder ter isso na tela também, mas assim, que faz a gente pausar, parar para orar, para ouvir ali e, enfim, escrever, ter esse tempo com Deus. Tem sido muito bom e até foi interessante, assim, a gente teve uma boa resposta, porque a gente começou o Lectio em novembro do ano passado aqui, a gente teve um teste na Semana do Advento, que é uma estação, né, ali de preparação para o Natal, e a gente teve uma resposta muito boa, assim, do público, porque a gente descobriu, na verdade, que muitas pessoas usavam o Lectio e ouviam em espanhol. E aí foi legal, porque quando a gente colocou ali o teste, as pessoas se alegraram muito, né? Nossa, agora vai ter em português, que legal fazer isso. Então, a gente tem visto, assim, pessoas próximas e, e outras que a gente vai descobrindo, assim, sabe? Às vezes vai compartilhando ali e trazem muito esse ponto, né? De que, poxa, isso aqui tem me salvado, assim, porque aparece ali o lembrete, ore conosco agora ao meio-dia, né? E aí dá para você deixar o lembretezinho. Então, para a gente tem sido, na verdade, uma grande alegria, assim, receber vários feedbacks das pessoas e tanto a nossa equipe também de hosts, todo mundo que está trabalhando por detrás, assim, é uma alegria
ver o quanto que a gente até brinca, né? Que por exemplo, tem os meninos que gravam, né? Então tem que gravar os hosts e aí tem outro que edita. Então, assim, tem toda essa parte, né? E aí eles vão compartilhando assim, nossa, eu sou muito edificado, porque eu já sei, eu fico ouvindo ali, né, isso enquanto estou editando, os hosts também compartilham disso, nossa, eu paro para estudar ali o que eu vou, né, vou gravar, e sou muito edificado quanto a isso. Então, eu percebo o quanto que o aplicativo do Lectio, ele abençoa tanto as pessoas que estão usando ele, mas as pessoas também que estão por trás, né? Então, toda essa curadoria de traduzir, de se preparar, de gravar, de editar, de postar as coisas, assim, isso também tem nos abençoado muito. E o nosso desejo é que mais pessoas sejam abençoadas, assim. A gente vê até no meio dos adolescentes, né, aqui na nossa igreja local, que chegam para a gente perguntando, por exemplo, como que eu posso manter a constância? Eu tenho dificuldade e tudo. E a gente indica para eles o Lectio e eles têm começado a fazer e ficam super felizes de, tipo assim, nossa, essa semana eu consegui fazer todos, né? Ouvi tudo e tem sido legal, estou acompanhando. Então, isso é realmente um privilégio, assim, para a gente poder contribuir para a intimidade, para a vida de devoção das pessoas, né? Então, tem sido uma boa resposta aqui no Brasil. Isso é muito legal de ouvir também, porque o que a gente vê é que a gente não sabe mesmo quanta bênção pode receber uma pessoa por um trabalho que pode parecer simples, né? Pode parecer simples, tipo uma tradução, uma gravação de áudio, uma leitura da Bíblia, mas mesmo assim tem sido de muita bênção para diferentes pessoas, né? O que a gente vê é que muitas pessoas... por exemplo, não sabia que o pessoal no Brasil estava usando em português. Desculpe, em espanhol, antes do que ter o português. Porque a gente ouve muito que eles ouvem em inglês ou assim, mas é legal, porque, tipo, a equipe que está por trás também da produção em espanhol pode ser muito importante para eles. Mas é assim, tipo, no Lectio é uma ferramenta, né, um recurso para tentar, tipo, criar aqueles ritmos de oração. A gente aprende com a Bíblia porque é muito baseado na Bíblia, na palavra, e estudar a palavra também. E aprendemos com a vida de Jesus, porque também tentamos olhar para os ritmos que ele tinha. Então, ele separava, tipo, o tempo intencional para falar com o Pai. Também aprendemos da igreja primitiva, tipo, também a comunidade, né? Tipo, a comunidade que não tem que ser, tipo, de muitas coisas, assim, acontecendo, mas se juntar, comer juntos e orar. Então, tipo, tudo isso a gente vai aprendendo no aplicativo do Lectio, porque todas as reflexões e assim que as coisas que vão se falando no aplicativo estão, tipo, recebem essa influência. E também a gente aprende com a história da igreja, então, os ritmos de oração têm muita influência de comunidades, por exemplo, como os moravos, que eles tiveram anos e anos de oração, de ritmos de oração. Então, o que a gente está assim, meio tentando fazer no nosso contexto atual, é falar, tipo, para a cultura também. Então, se as pessoas estão muito, tipo, no celular ou na tela, então a gente pode, tipo, ter um recurso, uma ferramenta para as pessoas também ficar mais perto de Deus, com as ferramentas que a gente consiga ter.
Então, também, já ir para a Semana Global, a ideia mesmo é, tipo, ativar as pessoas para orar, desde o contexto que eles estejam. Então, eu vou falar algumas coisas que as pessoas têm feito ao redor do mundo, mas, tipo assim, é para cada pessoa pegar as ferramentas, os recursos e usar no contexto deles, dependendo. Não tem que ser, tipo, só de um jeito, mas de diferentes jeitos. Então, o que a gente olha sempre de fazer, tipo, atividades ou grupos de oração, a gente sempre pensa em pessoas, lugar e, tipo, um plano, uma ideia do tempo, o que as pessoas vão fazer. E também, nós falamos muito dessa ideia de respirar, tipo, inalamos a presença de Deus para exalar e abençoar o nosso contexto e comunidade. E também fazemos, tipo, como um propósito. Nós gostamos de ouvir muito, tipo, histórias, testemunhas, coisas que, tipo, podem parecer muito simples, mas que sabemos que vão ser muito importantes para a vida das pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas, isso é uma pergunta de quem são as pessoas ao meu redor que são apaixonadas pela oração. Pode ser uma, duas pessoas, mas isso é mais do que suficiente. E também é assim, para inspirar outras pessoas a orar. Então, quem são aqueles que estão ao meu redor que podem talvez me ajudar, né? Fazer essa ativação. O lugar, a gente sabe que, tipo, nós carregamos, tipo, a presença do Espírito Santo em todo lugar, mas é, tipo, essa ideia de separar um tempo intencional para orar. Então, pode ser que ter um lugar ajude as pessoas a, tipo, ficar mais perto dos ritmos de oração. Então, pode ser onde nos reuniremos para orar. Tem ideias muito legais. Por exemplo, tem um ônibus de oração, ou assim um truck, um caravan de oração. Ou também tem, tipo, lugares de oração nas igrejas, ou nas escolas, ou em diferentes lugares. Ou também, mesmo assim, a sala da casa de uma pessoa. Tipo, não tem que ser um lugar também muito diferente, ou assim, mas essa ideia, né, de falar de separar um tempo intencional para orar. E o plano, quanto tempo isso vai durar? Preciso de materiais para estações. Às vezes a gente vê que de muita ajuda ter estações de oração, tipo, de gratidão, de petição, e assim, de diferentes coisas. E vai ser de forma presencial ou vai ser virtual. E também essa ideia de mobilizar a comunidade. Então, uma oração pode ser só orar para que as pessoas orem. Eu acho que é uma oração muito simples, mas uma oração que é muito, tipo, com muita verdade também. Tipo, está bem também orar para que as pessoas orem, para que as pessoas se relacionem mais perto com Deus nas suas vidas. E assim, também algumas dicas: envolver os líderes, comunicar a visão e divulgar que a gente está fazendo esse tempo intencional de oração naquela semana. E quando a gente fala que seja feita com propósito, é tipo só o que eu falava de ouvir histórias, documentar as histórias, porque a gente realmente acredita que as histórias podem inspirar mais pessoas além do nosso contexto, não só nos nossos países, mas tipo em lugares que podem ser muito diferentes ao nosso, mas o efeito das pessoas vai ser muito similar. Quando a gente fala de um lugar físico, de um local físico, a gente
pensa muito nessa frase do Daniel Groth, que é: a vida cristã é vivida em lugares específicos com pessoas específicas. E quando eu falo assim, é a mesma coisa, não é uma regra, não é uma coisa assim de realmente estar 24/7, é uma ideia que a gente tem de muitas pessoas juntas, é como uma rede de pessoas orando, mas é a mesma coisa, é um lugar que a gente gosta muito que seja criativo, que promova o encontro e que esteja cheio de paz. E o que a gente vê ao redor do mundo é que nós ouvimos tipo histórias e quando temos lugares para nós encontrar, acontecem coisas legais, tipo o tempo passa muito rápido na presença de Deus, tipo, as pessoas acham que já não é tão difícil quanto era orar para elas antes, e também aquela sensação de paz, que o que a gente vê, tipo, eu estava muito carregado com muitas coisas acontecendo na minha vida, eu fui orar com a minha comunidade, e aí quando eu saí, eu já estava, tipo, talvez não tinha todas as soluções para os problemas, mas tinha aquela sensação de paz. Então, isso é uma coisa muito legal que a gente vê no que acontece. E tem lugares e espaços de oração que têm tido muitos bons efeitos também para comunidades. Então, por exemplo, aqui na América Latina, em Cusco, no Peru, tem um lugar que é perto do aeroporto de Cusco, e é um lugar que a equipe lá tem feito numa montanha que eles chamam a montanha de oração. E é muito legal porque tipo, não tem muitas coisas muito especiais sobre a montanha, mas tipo, eles estão pensando separando intencionalmente o lugar e o tempo para orar lá. Bom, e aí tem algumas ideias, dicas, tipo, que nós pensamos, por exemplo, como eles têm aproveitado o espaço, o lugar de se reunir, de se juntar com uma comunidade para orar. Então, por exemplo, algumas ideias por que a comunidade está orando? Porque eles, qual é o motivo, qual é o tema que tem inspirado o espaço de oração, e também o que você deseja que as pessoas vivenciem no espaço, tipo, aquela sensação de paz e, tipo, de sair dali com a sensação de paz para influir o contexto ao redor. Imagine, tipo, quando a gente faz um lugar, um espaço, uma sala, a gente também imagina um lugar criativo. Então, a gente pode fazer muitas coisas diferentes para realmente inspirar pessoas a orar e se ligar com Deus. E assim, por exemplo, estimulando os sentidos, iluminando o espaço com música suave, com diferentes ideias para interagir como lugar. Então, esse é o convite, se inscrever na Semana Global. A ideia tipo, pensar, por exemplo, o que já esteja acontecendo na sua igreja ou na sua comunidade. Por exemplo, a gente tem visto que tem pessoas que, por exemplo, já se reúnem na quinta-feira para orar, um grupo pequeno, então a gente não está, tipo, pedindo para as pessoas para ativar uma semana completa, assim, não está na capacidade das comunidades, mas talvez começar onde eles já estão. Então, por exemplo, você me falava que tem alguns grupos que vocês já conhecem, que estão interessados em fazer parte da semana, mas me fala um pouquinho disso, tipo, como vocês têm pensado, por exemplo, como uma comunidade que já se reúne, já faz reuniões de oração ou grupos de oração, para
se somar na Semana Global. Sim, por exemplo, aqui na nossa igreja local, a gente tem um grupo de oração, né? Uma reunião de oração, na verdade, toda quinta-feira. Então, isso é o que a gente pode, né? Então, assim, como você falou, a gente não está impondo de você pegar e orar de 6 a 13 de setembro, todos os dias e tudo. Às vezes dá, né? Às vezes você que está nos ouvindo, você pode propor para sua liderança abraçar e fazer de segunda a sexta, algo assim, é possível. Mas, se você tem um dia na semana, use esse dia na semana, assim, para reunir as pessoas, pegue os motivos ali de oração, e eu acredito que isso é o principal objetivo, né? A gente não está impondo, mas a gente está encorajando para que essa cultura de oração seja fortalecida na comunidade local, assim. Então, se você já tem uma reunião de oração, eu acho que até legal trazer isso, né? O Juan trouxe várias propostas de como que isso acontece, e é muito legal porque não é igual em todo lugar. Então, até talvez se você conhece o movimento de oração, sala de oração somente daquele formato em que tem uma banda, tem um intercessor e tudo, que é muito legal também, mas a gente reconhecer que tem essas outras formas, né? Então, uma reunião de oração, às vezes vai 3, 5 irmãos, mas vocês chegam ali, pede, sei lá, tem os motivos de oração, né, ali da semana. Se tem 5 irmãos, ó, eu vou orar esse motivo, você ora esse, e a gente vai concordando, cada um ouve, né, um ao outro, então dá para fazer algo muito legal, assim, e aí, óbvio que acontece, eu acho que é importante a gente falar isso também, né, Juan, que às vezes você pode trazer esse material, isso para sua reunião de oração, e as pessoas podem querer abraçar mesmo, de nossa, e como que a gente pode fazer toda semana, pegar esses motivos, ou estar ligado ao que está sendo estudado ali, compartilhado no Lectio, né, também, e crescer isso também toda semana, um dia na semana, todo dia, aquele horário ali certinho, e mais pessoas se chegarem, e der para você fazer nesse ambiente, né? Um ambiente em que dá para a pessoa chegar ali e descansar, e desenhar, e escrever. Então, assim, eu acho que são coisas que precisamos estar abertos para aquilo que Deus nos comunicar, né? Acho que tem uma particularidade de cada lugar que Deus vai compartilhando e vai dando, assim, recursos mesmo para você fazer. Então, como o próprio Juan tem a Casa Taradia, né? A Taradia, amigo? Acho que é isso. Como que é o nome? É mesmo, muito bem. Casa Taradia, o meu espanhol. E muito legal, assim, o Juan me mostrando. Então, é uma sala que, assim, tem aula de fotografia, tem exposição, mas também tem aquele momento em que as pessoas oram ali, né, amigo? E, enfim, eu gosto muito também de pensar nisso, assim, de que ter esses ambientes. Eu acho que hoje no Brasil a gente ainda tem esse privilégio, eu gosto de usar essa palavra, eu acho que nós no Brasil temos esse privilégio de podermos ser confessionais, né? Mas às vezes também Deus nos dá estratégias de ter uma sala como essa, criativa ali, e alcançar pessoas que são extremamente artísticas, mas que não conhecem Jesus. Então, também criar esses ambientes em que seja algo que atraia pessoas dessa área, e ter ali um momento de oração, e a pessoa pode estranhar um pouco, mas assim, cara, ela vai voltar porque ela gosta daquele ambiente, né? Então a gente não sabe o que Deus pode fazer. Eu acho que é realmente o que eu falei antes, assim, estar no lugar de oração é a gente cada vez mais ir crescendo e entendendo sobre como cooperar
com aquilo que Deus já está fazendo, já está orando, né? Então, acho que é isso, amigo, assim, sobre os É, lugares. é mesmo. É mesmo. E o que eu acho legal também é, tipo, se você pensa que já tem, por exemplo, uma reunião numa igreja na quinta-feira, mas talvez na outra igreja tenha uma reunião na terça-feira, na segunda. E assim, se a gente pensa que tem 7 igrejas orando cada dia, a gente já cobriu a semana inteira. Então, é uma ideia legal, tipo, pensar que uma rede de pessoas, uma rede de comunidades, de lugares de oração, mas também grupos de oração nas escolas ou no trabalho, ou assim, de pessoas se juntando para orar, mesmo seja uma hora num dia da semana, ou talvez fazendo mais coisas durante aquela semana. Então, como você pode participar? A ideia é registrar seu próprio grupo de oração. No nosso site, eu já vou mostrar como é que faz. Também ver o mapa. E também a gente, naquela semana, vai ter chamadas de oração virtuais. Vai ter uma que vai ser no dia 10 de setembro, em português, mas vai ter mais, momentos de oração durante a semana em outros idiomas. Então, é todas as línguas orando. Então, se você tiver tempo e quiser se ligar, você a gente vai estar postando nos nossos canais de redes sociais, para você, tipo, se ligar. E também o aplicativo, né? O aplicativo do Lectio, ele vai ter um devocional especial naquela semana. Então, a inscrição pode ser feita desde esses 2 sites. Então, tipo, o que está lá embaixo é tipo de informação geral, mas você também pode chegar no outro link. E aí ele vai te perguntar algumas informações, o lugar, tipo, que você esteja no mundo, e aí vai entrar no mapa que a gente estava vendo. Tem um calendário que, tipo, está disponível para o que você precisar. Se você precisar de compartilhar com mais pessoas, pode usar, mas também, tipo, uma ferramentas que está ali, mas ainda a inscrição mesmo que faz que você esteja no mapa, e o que é, tipo, a prioridade para nós, tipo, para saber que tem pessoas, tipo, quantos grupos de oração tem no Brasil, ou quantos grupos de oração tem na Colômbia, sem importar se são muitos ou poucos. Só a gente gostaria de conhecer vocês e saber onde vocês estão e como nós podemos, tipo, apoiar as coisas que vocês estão fazendo no seu contexto. Também tem alguns recursos, tristemente ainda não temos em português, mas tem em inglês ou espanhol. Então você pode entrar no site e ver aí. Então o convite é assim: se você vai participar da Semana Global, também nos siga nas redes sociais do Lectio em português e da 24/7 Prayer para a América Latina. Então, eu acho que é isso. É esse o convite para estar, tipo, olhando para as redes sociais, para estar falando com pessoas. Vai ser do 6 ao 13 de setembro de 2026, e a gente está muito, muito feliz de fazer isso aí. Então, Grazi, não sei se você gostaria de uma conclusão, de falar alguma coisa que eu esqueci. Eu acho que é isso, assim. Acho que a gente conseguiu trazer bastante informação para quem não sabia, porque algumas mensagens que eu recebi foi de: nossa, eu achei muito legal, mas o que é isso? Eu não sei o que é, quero entender melhor, né? Então, acho que para você, mesmo que você não esteja online agora, mas você vai assistir essa gravação, acho que vai ser bem interessante, assim, para você estar com a gente nisso e
O nosso desejo é que, a partir dessa semana de oração, isso possa fortalecer, possa despertar mais pessoas para o seu grupo de oração, para a sua reunião de oração, que você tem aí. Eu acho que, no geral, é isso. Acho que dúvidas também pode nos enviar no Instagram, tanto do Lectio, aqui, né, no Brasil, ou no próprio do Latinoamérica, né? Para a gente estar respondendo e te auxiliando aí. Eu acredito que é importante. E o melhor de tudo é também baixar o aplicativo do Lectio, porque aí você vai já estar se preparando para isso. Mas acho que é isso. Não sei se teve perguntas, mas se tiver, a gente também quer responder aí para vocês. A gente teve uma pergunta aqui da Eduarda, obrigado. Ela pergunta onde será postado os links das chamadas em português ou outras línguas. Então, a gente vai estar postando nas redes sociais do Lectio, que é o Lectio 365 PTBR, e também no 24/7 Prayer Latam. Também, se você já segue tipo o Instagram geral do 24/7 Prayer, a gente vai estar tipo postando que a gente consiga. Então vai ser tipo um link aberto, provavelmente talvez similar daquele que a gente está agora, tipo webinar, e é isso. E também tem uma outra pergunta que é: vocês têm dicas quanto à definição de temas na semana de oração? Podem me dar um exemplo? Então, aí quando tipo o tema principal que a gente está falando é aquele do nome de Jesus. Então, todas as coisas que aconteçam, tipo, todas as ideias que te levem, tipo, para pensar como é que a gente pode orar no nome de Jesus, já é uma ideia. Tipo, por exemplo, procurar algumas passagens, ou, tipo, eu acho que é de muita ajuda fazer a... Tipo, nos Salmos também tem muitas ajudas de como é que a gente pode orar nesse jeito. Mas aqui, no site, tem aqui essa parte que fala de recursos para a Semana Global de Oração 24/7. Aí, se você... tem materiais aí que tem, tipo, ideias para estações de oração, especialmente no tema da Semana Global. Grazi, o que você acha? Não, tem os motivos, né, de oração também nesse material, mas eu acredito que uma coisa legal que pode ajudar é se você baixa o aplicativo do Lectio, aí vai ter ali a partir da segunda-feira. E aí ele vai... sempre a gente começa assim, né? E essa semana estaremos estudando baseado no livro de João. Aí você pode pegar, entendeu, passagens de acordo ali com o do Lectio e separar motivos de oração. Então, por exemplo, sobre o nome de Jesus, aí você pode pegar e estabelecer, assim, um motivo de oração pela igreja local, para que a minha igreja local cresça no conhecimento do nome de Deus, e orar por isso, né? Aí um outro motivo, que a minha nação seja testemunha do nome de Jesus. Aí
pegar passagens, né? Eu acho que isso é uma forma de fazer. Outra forma também é você pegar, por exemplo, a passagem do tema geral de Filipenses ali, e aí buscar, eu geralmente faço isso, eu pego a passagem do tema geral e aí eu pesquiso passagens cruzadas, então eu vou e jogo ali no Google, passagens cruzadas de Filipenses 2, ali. Aí ele te dá. Aí vai aparecer ali Hebreus, aí vai aparecer Salmos, aí vai aparecer Isaías, aí vai aparecer várias outras passagens, que aí você lendo a passagem, você pega, nossa, dá para eu orar por missões, dá para eu orar para que a minha igreja local cresça em testemunhar do nome de Jesus por meio dos projetos, ou que o Senhor nos dê ideias de projetos para que a igreja sirva melhor o bairro, sirva melhor a cidade. Então, assim, tem muita riqueza para assim, para estar orando, né, ali. Mas eu acredito que essas são boas ferramentas, assim, olhar o Lectio, pegar o texto principal e buscar passagens cruzadas, e aí você também, assim, junto com o Senhor, anotar ali, sabe, o que ele está direcionando para a sua comunidade local. Acredito que isso vai enriquecer, assim, esse momento de oração, porque a maior mentira que tem é que as pessoas acham que não tem o que orar. E, na verdade, tem muito o que orar. Então, às vezes, se você coloca pequenos motivos, assim, em frases, e talvez, né, se você já tem uma reunião de oração aí, pegar e falar, a gente tem esses motivos. Escolha um motivo e ore no seu cantinho. E aí, no final, a gente ora, né, juntos, ora uns pelos outros. Tem essas dinâmicas também que são bem legais, tá? Para você também se sair edificado, né? Ali, você receber uma oração do irmão também. Você ouvir a oração de outro irmão e entrar em concordância, né? A ideia é que esse momento de oração seja algo em que você possa ouvir um ao outro, para ser realmente uma reunião coletiva. Então, por exemplo, se está aqui todos nós, né, numa sala. Então, aí eu pego um motivo de oração, eu começo a orar, e aí vocês que estão me ouvindo começam, isso, Senhor, faça isso no nosso meio, amém. Você está concordando, entendeu? Então, essa é a dinâmica quando a gente pensa no trono de Deus, né? Jesus está orando, os seres viventes estão concordando com a oração de Deus e os anjos estão todos declarando ali a santidade, a dignidade. Então, é muito legal essa dinâmica. Então, eu acho que dá para trabalhar isso do que ser aquela reunião em que todo mundo começa a orar ao mesmo tempo. E aí, quando acaba, você fica tipo, tá, mas o que a gente orou? Então, acho que é legal também criar essa dinâmica de, não, vamos tirar primeiro um momento, cada um ora, depois a gente volta, aí você ora por isso, eu oro por isso, tá? Aí divide, mas, sabe, ensinando porque a gente aprende a ouvir a oração outro, entra em concordância, e a gente cresce tanto assim, né? Se move nos dons de encorajar, de ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e até receber uma direção mesmo de Deus assim para a sua igreja local. Acho que isso é muito valioso, assim, e acontece, tá? Acontece com frequência no ambiente de oração. E uma coisa importante que a gente fala muito no 24/7 Prayer é que mesmo não é só uma pessoa orando, né? Não é só o líder que está orando, não é tipo ativar a comunidade, é o grupo de pessoas falando e orando e tipo, então é importante tipo o que Grazi fala de ouvir as pessoas de comunidade que está orando, que é legal. Eu só queria falar rapidinho, antes de nós acabar, que naqueles recursos que a gente falou,
tem umas estações, por exemplo, como atividades criativas de oração baseadas no nome de Jesus. Então, por exemplo, tem uma atividade que é Jesus, a luz do mundo, Jesus, o mediador, tipo, aquele que faz a reconciliação, Jesus, a verdade, e Jesus, príncipe de paz. Então, o convite é esse, que vocês, tipo, explorem, me desculpem, que vocês visitem, tipo, o site e que possam ver os diferentes recursos que tem. Tem muitas coisas lá e muitas ideias e dicas também. Então é isso. O convite tipo participar na semana global, desde o lugar que você esteja, desde o contexto que você esteja, e a gente está muito feliz. Muito obrigado por estar aqui conosco, as pessoas que conseguiram se ligar em vivo, mas se você também está olhando para essa gravação depois, assistindo a gravação depois, qualquer pergunta que você tiver, a gente está aberta, os nossos canais estão abertos para no Instagram ou no site ou também no correio eletrônico. Tipo, se você enviar um correio eletrônico no site do 24/7 Prayer, eles vão me enviar para mim. Então, eu vou estar em contato com vocês se vocês tiverem alguma pergunta. Então é isso. Grazi, muito obrigado por esse tempo. Eu estou muito feliz de estar com vocês no Brasil. A gente, mesmo na distância, mas a gente está muito feliz de estar fazendo mais coisas no Brasil também. Um lugar muito especial para nós. Sim, obrigada, gente. Acho que foi muito bom até aqui e estamos animados para essa segunda semana aí, né, de setembro. Vai iniciar dia 6 até dia 13. E lembrando também que, além daquilo que a gente vai estar envolvido aqui no Brasil, mas você entrando no site, você pode também acessar e até te encorajar isso, tá? Entrar no site para ver e assistir outras reuniões que vão ser disponibilizadas online, né? Acho que é legal quando a gente tem uma visão de que a gente não é só o nosso grupo ali da igreja, mas a igreja é global. Então, ver o que Deus está fazendo, mesmo que você não entenda o idioma, entra lá e fala amém, Senhor, abençoa, é isso aí, é o mesmo tema. Então, eu acho que é legal. Mas muito obrigada pela atenção de todos vocês, você que está ao vivo, você que está assistindo a gravação. Juan, muito obrigada pelo convite. Realmente é muito bom fazer parte disso e estou animada para ouvir aí os testemunhos, as histórias do que Deus vai fazer nessa semana aí de oração. E vamos juntos. Isa, muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Tchau. Tchau.